Olá, esse é o Inova Saúde Podcast. Meu nome é Fabiana Prado, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou com o Cláudio, que é psicólogo. Vamos Olá, entrevistá-lo. Bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Sinta-se à É, vontade, conta a sua história, fala da sua muita coisa vida. para contar, né? Porque assim como você sabe, quando a gente se forma em torno de um fazer, né? A gente tem um monte de coisa que nos leva a isso, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Você trazendo da sua formação. Eu acho que a gente vai sendo levado a um processo, né? Na maioria das vezes as pessoas esperam linearidade da nossa formação, da nossa história, mas na verdade, se for olhar, é um movimento mais constelado, né? E complexo do que a linearidade, né? Exatamente, é isso mesmo. Cláudio, queria que você contasse pra gente por que você quis fazer psicologia. Na verdade, psicologia não foi minha primeira opção. Quer dizer, foi minha primeira opção já no ensino médio. Eu acho que eu tenho uma relação com a psicologia muito semelhante a muita gente que vai fazer o curso, porque como depois eu acabei me tornando professor do curso de psicologia, descobri que há muita semelhança na decisão em fazer psicologia porque passou por uma experiência com a psicologia, porque tem pessoas na família que passaram por uma experiência com a psicologia, né? E o meu caso foi muito semelhante. Passei por processos psicoterapêuticos, aquilo fez muito sentido para mim, e aí eu comecei a considerar, pô, eu queria fazer isso aí também, né? Mas era uma faculdade muito cara e eu acabei indo fazer outras faculdades, me formei em letras, Olha, que me interessante. formei em letras, depois fiz um mestrado em linguística. Eu dava aula na prefeitura, né? Eu passei no concurso público. Lá em São Paulo. Isso. Comecei a dar aula no ensino público. Aí no final do mestrado, eu já estava decidido a exonerar do cargo, porque eu não dava conta da degradação, né? Da estrutura escolar, né? O quanto aquele lugar era nocivo para os alunos, para mim, né? Eu não dava conta mesmo, assim. Comecei a entrar num processo de esgotamento, de burnout. Acho que quem já passou por isso, principalmente professores, né, não é nada fora do comum, querer sentir vontade de chorar porque vai dar aula, porque vai trabalhar. Prefere. Eu lembro que às vezes eu ficava o dia inteiro numa UPA para pegar um atestado, né? Era muito melhor ficar lá o dia inteiro. Pensa, teve um dia que eu parei e falei, gente, eu tô aqui às 7 horas para pegar um atestado para evitar ir para aquele lugar. E era não por conta dos alunos, eu tinha uma relação ótima com os alunos, mas por conta da estrutura, né? Você vê que é uma estrutura que não está ali para cumprir a sua função, que seria desenvolver autonomia, desenvolver as relações, os laços. Junto com isso, obviamente, trazer conteúdo, aprendizagem. Né? É um espaço de encarceramento, tanto dos alunos quanto dos professores. Né? Antes de ir para lá, eu atuava na área privada, né? Trabalhei em banco, outras coisas desse tipo assim. E acho que é comum para quem trabalha na área comercial, você tem o seu horário do almoço, você sai. E aí, um dos choques que eu tive, por exemplo, é que um dia eu estava lá dando aula e aí tem um intervalo, né? E aí eu fui tomar café numa padaria. E aí, quando eu volto, os professores estão alucinados. Onde você foi? Onde você foi? Eu falei, fui tomar um café na padaria. Aí eles, não, você não pode sair daqui. Porque a partir do momento que você assina, você entra na escola, no seu horário de estar na escola, você não pode sair de lá de dentro. Eu não sabia dessa regra institucional. Então é esse lugar de encarceramento, né? Encarceramento das crianças, dos adolescentes, encarceramento do professor. E aí, já no final do mestrado, eu decidi que eu não queria mais continuar. Foi difícil para mim, né? Porque você pensa, a gente traz na nossa vida diversas projeções, né? Que geram expectativas. Passar num concurso público, né? Sim. Então, eu fiz letras, mestrado para passar num concurso público, fui muito bem no concurso, e aí você se depara com a realidade e fala, não quero. Tanto que quando eu fui exonerar, a moça dos recursos humanos falou, não faça isso, professor. O senhor não sabe do que o senhor está abrindo mão. E é difícil, né? Foi uma decisão difícil. E aí com isso também pensei, bem, já que eu não vou ser professor, o que eu vou fazer, né? E aí eu lembrei que a psicologia sempre foi uma questão, sempre foi um desejo. Já podia pagar naquela época, né? Além de trabalhar na escola, eu também trabalhava na área da editorial.
tinha uma editora pequena de livros, né, junto com o Carlos Andrade, que é um professor com quem eu fiz amizade na época, é meu amigo até hoje, inclusive casei com a filha dele. E aí nessa eu termino o mestrado e vou para a graduação em psicologia. Aí eu fiz 5 anos de graduação, me encontrei, né? Era um fazer que fazia sentido para mim, desde o começo já bastante atuante na área, fui fazendo essa transição de carreira durante, né? Tive essa oportunidade. E aí terminei e fui direto para a área clínica e para a área social, né? Hoje eu atuo na clínica e atuo também em instituições, também já atuei na área de empresa, né? De desenvolvimento de pessoas, e na área diagnóstica, de avaliação. E atualmente, além da clínica, eu estou cursando doutorado, né, na USP, onde eu estou estudando o impacto da popularização dessas ferramentas de inteligência artificial na profissão do psicólogo. Então, que incrível isso. o meu estudo lá é que profissão é essa, que isso, assim, vai acontecer com todas as profissões, né? O que está surgindo hoje, nessa alvorada, né, dessas ferramentas que são baseadas em inteligência artificial, é o impacto geral nas profissões, nos fazeres. Meu estudo é sobre a psicologia. Então, que profissão sai daí? Como a gente pode lidar com esses impactos? Como vai ser feita essa transição enquanto categoria de trabalho, né? Então, meu trabalho envolve essa pesquisa. Muito e a legal. Psicologia se tornou, vai fazer pouco tempo que eu vivo só da psicologia, que eu abri mão do mercado editorial, acho que uns 3 anos, que aí a minha vida hoje é só isso. Ou eu estou dando aula para o departamento de psicologia, ou eu estou na clínica e assim por diante. Que legal. Muito bonita a sua trajetória, parabéns. E parabéns pela coragem também, né? Da transição de carreira, porque não é fácil, né? Para ninguém. A transição de carreira é uma coisa muito louca. Acho que a nossa geração talvez tenha uma relação renovada um pouco com isso, né? Porque a gente vem de gerações anteriores que o trabalho era para a vida toda. Exato. Né? E o trabalho se misturava com a ideia de carreira e com a ideia de emprego. Então, assim, primeiro eu tenho tios que viveram a vida inteira na mesma empresa. Se aposentaram. Exatamente. Essa era um orgulho, Era né? um orgulho. Fulano se aposentou na Eletropaulo. Né? Era uma coisa incrível. Depois, acho que a nossa geração viu mais essa ideia da carreira enquanto profissão. Então, eu, sei lá, fiz direito e vou ser advogado para sempre. Sim. Né? E eu acho que isso vem se transformando radicalmente. Né? Acho que hoje você tem fases e ciclos. Sim. Né? E muito medo, né, de decepcionar a família, os pais, né? Exato. Existia muito isso, né? Muito. Imagina quanta expectativa era depositada ali, né? Total. E a gente mesmo deposita, né? Eu falei sobre o concurso público, mas era isso. Foram anos depositados de expectativa. Quando eu for professor de escola pública, eu tô tranquilo. Cheguei ali no ápice de um topo. processo, né? Mas não, então você percebe que aquilo não serve para você. E é difícil assumir isso. Sim. E até financeiramente, né? Porque exige um planejamento, né, financeiro. Sim. Eu vou sair disso que tá me dando uma grana e vou viver do quê? Que você já tinha editora, né? Eu já tinha editora, na época Esther trabalhava na área de tecnologia e ela também segurou as pontas, né? Mas foi uma decisão bastante difícil mesmo, assim. Tinha essa ideia é o que a moça do Recursos Humanos falou na época, né? Professor, o senhor nunca será mandado embora, né? Espera, vê se o senhor melhora, isso é normal acontecer no começo da carreira. Eu falei, não, isso deveria ser normal acontecer quando eu já tenho muito tempo de carreira e não no começo, né? Não é o que dizem das paixões, a gente no começo gosta de tudo e depois isso vai degringolando, né? Mas na verdade para mim era uma coisa de uma estrutura mesmo. Aquela estrutura não funcionava. E eu tenho essa visão até hoje. Hoje eu trabalho atendendo crianças, adolescentes, né? Também atendo professores, tenho na minha clínica professores que eu atendo. E assim, é uma estrutura que não está aí para funcionar e é adoecedora. Quantas histórias que a gente não vai contar para o psicoterapeuta nasceram dentro do quadrante ali da escola? Com certeza, com certeza. Então, gente, olha que interessante. Eu estou aqui com o Cláudio Brits, ele é psicólogo.
E ele fez letras antes de ser psicólogo, fez mestrado, inclusive, era concursado, era professor do serviço do Estado em São Paulo? Prefeitura de Da São Prefeitura Paulo. de São Paulo. Exato. E depois ele fez a transição de carreira e fez psicologia. Então, e ele hoje em dia ele atende muitos professores. Muito. Porque não é fácil, né? Não. A área da pedagogia pública, né? Não só pública, particular também. A escola hoje é uma estrutura que mesmo as melhores que se colocam no lugar de tentar fazer alguma coisa fora, ainda são lugares ruins, sabe? Mesmo o melhor lugar escolar, a não sei que algumas escolas modelo, né, que saem dessa perspectiva encarceradora, né, da criatividade, né, destruidora das autonomias, né? A escola é um lugar muito complicado e que, já que eu citei agora há pouco a pesquisa em sobre inteligência artificial, essa é uma das áreas que a gente vai ser convidado a ter que rever nos próximos anos, que é a área da educação. A educação precisa ser revista diante dessa nova lógica, sabe? Com certeza. Porque assim, a educação que tem hoje, ela não funciona para ninguém que está envolvido, né? Sim. É mais um lugar para passar tempo, porque, né, por conta da criança ficar lá. Sim. E os profissionais, eles ali envolvidos, ficam repetindo um modelo que nem eles acreditam mais. Os profissionais estão esgotados, né? Totalmente. Eu tenho muitos professores na minha família. Minha mãe é aposentada e foi diretora. E eu tenho várias primas que são professoras. Uma delas, inclusive, já foi ameaçada por pai de aluno. Porque o aluno não ia, faltava, reprovou por falta. O pai do aluno colocou a arma na cabeça dela. Você vai passar meu filho. Olha só. Senão eu te mato. Sabe assim? Sim. A escola, ela perde a sua função, né? E ela de alguma forma vai, produzindo doença. A gente tá falando antes de gravar do impacto no corpo, né? Do processo de sofrimento mental, né? Acho que o que a gente mais acompanha é o quanto de adoecimento geral a gente fala da categoria de professores. Com certeza. Né? Sim, total. Muito bom, falamos de educação, agora vamos falar da sua profissão atual, que é a psicologia. Depois que você entrou, né, ingressou na área da psicologia, quais os cursos que você fez, para que área você foi? Então, eu comecei atuando na área cognitiva comportamental, né, que foi a área que eu mais foquei durante o curso, né, porque o curso de psicologia é um curso geral, né, onde você conhece todas as abordagens e aí depois você vai se especializando. E fui para o atendimento clínico individual, depois eu morava no Itaim Paulista, que é a Zona Leste de São Paulo, periferia, e eu percebi que aquela abordagem não dava conta da demanda que eu tinha ali na região, do que eu precisava para atuar ali. E aí eu fui revendo isso e acabei entrando numa escola de psicanálise e hoje eu uso a psicanálise para fazer essa leitura, né, das questões de saúde mental, né? Além disso, eu também fui me especializar em avaliação psicológica, né, em diagnóstico, psicopedagogia, tá? E aí eu tenho uma clínica que, durante a pandemia, ficou mais centralizada nos adultos, né? Atendo muito casal também, é uma área que eu atuo bastante. E hoje eu atuo também com crianças a partir de 6 anos, família, atuo em várias frentes. Assim. Legal, muito bom. Eu queria saber o perfil dos seus pacientes, você atende mais criança, idoso? É bem variado, assim. Eu vim para Peruíbe faz pouco tempo. Eu ia perguntar, por que você veio para cá? A gente veio para cá porque a gente não aguentava mais São Paulo. Foi muito nessa linha, assim, né? Mas você já conhecia a cidade? Não, a gente veio para cá uma vez. Assim, a gente queria já há algum tempo ir morar fora de São Paulo. Então a gente já vinha examinando. Tivemos alguns amigos que vieram para cá, falaram muito bem. A gente veio aqui fazer uma visita, gostamos e alugamos uma casa, né? São Paulo, assim, a gente morava num bairro complicado, vivia a vida inteira lá, mas mesmo assim, né? Você não circula com bicicleta, meus filhos ficavam muito em casa, né? E aqui a gente tem uma vida bem diferente disso. O atendimento, eu tinha um espaço que eu atendia lá no Itaim, né? Lá em São Paulo. Aí pra cá eu vinha atendendo no Gamaiá, né? Com a Carla, que foi onde a gente se conheceu.
E aqui eu percebi que a demanda maior é por, assim, o que mais me procura são crianças e adolescentes. São famílias que estão ali com a criança, com o adolescente, com questões na escola, né? Questões em torno de ideias a respeito de avaliação, de diagnóstico, né? E então hoje parte grande da minha clínica é com criança e adolescente. E online eu atendo bastante também, brasileiros fora do Brasil, né? E casais. Né? Terapia de casal? Bastante, bastante. A demanda tá Atendi alta. mais na pandemia, a demanda de casal na pandemia era muito grande, né? Pensa que são pessoas que às vezes só dividiam o mesmo teto, né? E que de repente precisam estar se relacionando em tempo integral. Então, às vezes você saía de manhã, ficava trabalhando o dia inteiro, chegava à noite e tinham ali pouco contato. De repente, não, isso muda, né? E as pessoas ficam o tempo todo em relação, né? Além disso, eu atendi casais que estavam ali no puerpério, acabou de ter um bebê, sabe, coisas desse tipo, tudo somado, trancado dentro de casa. Então a demanda de atendimento familiar e de casal foi bem grande durante a pandemia. Hoje ainda tem bastante atendimento, né? Mas não é tanto quanto foi Naquele período. Foi bem grande. Falando um pouco do seu doutorado, queria que você falasse um pouquinho da inteligência artificial, o tanto que isso impacta negativamente, principalmente na saúde de criança e adolescente. Eu acho que assim, a gente hoje ainda está sondando o impacto do uso dos celulares, né? A gente agora começou a falar sobre isso de forma aberta, pensar de forma crítica, né? E de repente já está começando uma nova onda, que é a da popularização dessas ferramentas, né? Que são ferramentas de agentes autônomos, que a gente chama, né? São agentes que produzem de forma aparentemente autônoma resultados, né? E então a gente ainda está lidando com uma coisa que precisou a geração desses últimos 10 anos crescer um pouco para a gente perceber o que a gente estava fazendo. Teve a pandemia também, né? Os meus filhos mesmo, antes da pandemia, tinham horário para ficar no celular. Mas depois da pandemia fica muito difícil controlar, foi muito difícil controlar isso. Eles estudavam pelo celular, eles falavam com os amigos pelo computador, né? Então toda aquela regra que a gente tinha meio que foi jogada de lado, né? E eu acho que de 2 anos para cá a gente começou a pensar né, do quanto é nocivo a gente mergulhar no mundo da tecnologia, da internet, do celular de forma extensiva, a gente adulto, e o quanto isso é nocivo ainda mais nessa fase de desenvolvimento, né? Porque o celular ele é uma janela, quando a gente pensa na internet, né, para qualquer lugar, né? Como se a criança fosse jogada no mundo, né? Sem nenhum tipo de supervisão. Então imagina se você, né, eu fico pensando assim, né? A minha mãe ela tinha uma rede de informações que eram as vizinhas, né? Então eu podia estar em qualquer rua do perímetro, que ela ia saber onde eu passei, o que eu fiz. A fulana me disse que você brigou 2 ruas para baixo. Então os adultos supervisionavam a relação com as crianças. Se acontecer alguma coisa, era muito difícil surpreender, né? Havia uma visão de qual esses lugares que elas transitam, com quem elas falam. Até quem era o pior aluno da escola, aquele que causava problema e que podia levar o seu filho para o caminho do mal, você sabia o nome dele. Sim. Então você dizia, evite andar com fulano. Né? Sim. A gente não tem, quando pensa na internet, a gente não tem isso. Né? A gente tem uma porta que se abre, a criança entra sem nenhum tipo de supervisão. O adolescente entra sem nenhum tipo de supervisão. E nisso ele pode encontrar qualquer coisa. Pode encontrar qualquer pessoa. Né? E agora a gente está começando a considerar o impacto disso. Tem o vídeo do Felca, que saiu agora há 2 semanas, que vai falar da adultização, sexualização, mas mesmo antes, antes desse vídeo, a gente já estava falando do excesso, né? Desse excesso e do que a gente faz com isso. Eu lembro que quando o celular começa a ganhar força, eu dava aula, né? E uma das coisas que tinha de curso na escola ou no sistema de educação, na própria universidade, era
como a gente usa o celular na sala de aula. Essa era uma coisa. Não podemos transformar o celular no inimigo do professor. Como que a gente integra isso com a sala de aula, né? Como se a gente tivesse algum controle sobre o uso daquele recurso, porque a gente esquece que ele está conectado para fora da sala de aula. E a ponto da gente ver, a realidade mais presente, os alunos completamente ausentes da sala. Eles estão só no celular ali. Sim. E basicamente isso, né? Agora que foi proibido, nem todas as escolas estão conseguindo aplicar, mas muitas aplicaram de forma radical. Como tem sido diferente, né? Eu tenho ouvido de professores ou mesmo dos alunos, adolescentes que eu atendo, né? É uma redescoberta das relações, assim, tanto com os problemas que isso tem, obviamente, porque a gente perdeu o jeito de se socializar, né? É uma geração que tem muitas dificuldades de socialização, até por isso se confunde muitas vezes essas dificuldades com o espectro autista, né? Por que vem tanta demanda? Eu acho que meu filho é autista, tal. Porque existem vários marcadores de sintoma nessa geração nova que confunde, né, a gente diante da possibilidade daquela criança ser autista, né? Tá dentro do espectro. Tanto que hoje você for pesquisar na internet, você já encontra o termo autismo digital. Ah, é? Não sabia. Exato. Seria esse efeito, né? Porque existe uma grande diferença entre você pertencer ao espectro autista, que é um marcador de neurodesenvolvimento, e que se você lastrear, você vai encontrar lá na primeira infância, né? Inclusive isso é um critério de classificação tanto do CID quanto do DSM. Para você dizer que uma pessoa está no espectro, você tem que tentar acompanhar se tem um lastro para a primeira infância. Se você tiver uma dúvida sobre isso, a gente tem dificuldade de fechar essa hipótese diagnóstica. Certo. Mas isso não significa que esses traços autísticos, porque todo mundo tem alguns traços, né? Eles não estão muito presentes nas pessoas para além do espectro. Porque são traços muito relacionados a essa dificuldade de comunicação, socialização, essa dificuldade em traduzir o outro e se referenciar nessa relação, essa dificuldade, às vezes, de ampliar a sua capacidade de gostar de coisas diferentes, que o povo agora chama de hiperfoco, né? A pessoa só quer saber de uma coisa só. É claro, o algoritmo só alimenta ela com uma coisa só. Então, se ela clicou 2 vezes naquele assunto, ela só vai receber daquele assunto. É óbvio que ela desenvolve um hiperfoco em torno do tema. O fulano só fala disso. Claro, a primeira vez que ele se interessou, agora o celular, que é aquela janela, né, só entrega para ele aquilo. E ele só vai ficar falando daquilo mesmo, né? Então, até onde a gente tem um algoritmo e uma relação com o mundo que vai criando em nós traços autísticos, e até onde a gente está falando do autismo, só que aí isso já é um outro processo, uma outra descoberta. Então, por que tanta confusão diagnóstica hoje em dia? E eu falo isso com experiência, porque muitas vezes chega o diagnóstico para mim e a gente para problematizar, né? Porque são sintomas da nossa geração, são sintomas da nossa dificuldade de se relacionar com o mundo, desse cerco que o mundo digital criou. E aí todo mundo fica lá dentro da sua bolha, só recebendo o que quer, só falando do que quer. Aí vai para a escola, que é um lugar de atrito, vai para o trabalho, que é um lugar de atrito, e não quer, né? Não quer se relacionar, não sabe como. E aí parece mesmo que a pessoa pertence ao espectro autista, né? Mas para poder fechar diagnóstico do espectro, a gente tem que acompanhar isso até a primeira infância. Tem muito diagnóstico, né, sendo feito erroneamente, né? Isso, é a toque de caixa, né? Às vezes acontece muito assim, de vir uma demanda na clínica que a pessoa quer aquele diagnóstico rápido. A escola pediu para ontem, o meu trabalho pediu para ontem. E sendo que não é assim que se produz um diagnóstico, né? Em qualquer área, você sabe muito bem disso. A maioria dos diagnósticos exigem... É claro que a gente com a experiência bate o olho, sabe mais ou menos o que é, né, os sintomas superficiais, mas dizer do que a gente está falando, qual a hipótese mais concreta, eu não tenho nem como fechar isso do dia para a noite. Se fizer isso, sou irresponsável. Às vezes vem histórias para o consultório de uma pessoa que foi uma vez no psiquiatra do posto e saiu de lá com você é bipolar, sabe assim? Por mais que o cara seja genial, né, ele pode até criar uma hipótese, mas trazer isso para a pessoa sem nenhuma responsabilidade, né? Exato. Acontece demais, assim, demais. Cláudio, eu tenho um primo que ele é adulto já, ele tem 20 e poucos anos, é advogado.
E ele passou por uma depressão muito grande. E nesse processo, ele passou em vários médicos e ele foi diagnosticado com autismo. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas, Uhum. mas foi uma consulta sim. Olha só, Foi uma consulta. olha só. Complicado, né? É muito complicado, né? Assim, hoje quando a gente fala, por exemplo, no caso do TEA, é um processo bem delicado e multiprofissional, né? Mesmo que a pessoa venha para mim primeiro, eu vou fazer uma investigação com a pessoa e com a família. É muito importante ouvir a família, pelo menos alguma referência que ajude a pensar o começo da vida dessa pessoa, porque esses sintomas deveriam estar aí antes, de alguma forma, mesmo que encobertos. Em mulheres torna ainda mais difícil, porque a mulher tem uma tendência a esconder suas dificuldades, ela aprende desde muito cedo, tanto que a gente tem livros hoje que pensa só o TEA feminino, na mulher e na menina. Porque a mulher, ela é forçada ao social, ela é forçada a esconder certas coisas. Então, até isso a gente tem que levar em consideração. Depois que você começa essa investigação, o TEA, ele é um diagnóstico por exclusão. A gente tem que ir excluindo coisas, a gente tem que ir excluindo elementos, né? Aí eu vou precisar, às vezes, de um otorrino para poder fazer uma avaliação. Porque, por exemplo, muitas pessoas que chegam com diagnóstico, buscando o diagnóstico, têm como reclamação a hipersensibilidade auditiva, né? Que é uma característica, tá? Mas a gente tem que entender o que é isso primeiro, né? E depois que tudo, ainda tem que depois levar aquilo para o neurologista. Então não é uma coisa que sai assim do nada, né? Numa única consulta, né? E assim, em saúde mental, o diagnóstico é uma coisa muito delicada, porque a pessoa traz para si, traz para a vida dela, acaba usando às vezes como desculpa para as coisas, mas ao mesmo tempo acaba sendo encarada pelas outras pessoas daquela forma. Então a pessoa recebe às vezes um diagnóstico de bipolaridade. Tudo agora é a bipolaridade. Tanto para ela, que às vezes ela pode usar isso como, né, um lugar de tudo que ela vai É explicar, uma bengala, né? mas às vezes também para os outros. Às vezes ela quer ser diferente, ela quer criar coisas novas e falam para ela, não, então você é bipolar, você não vai conseguir. Uma das violências que acontece, né, no campo da violência psicológica, né, digamos assim, marcador de violência de saúde psicológica, um deles é o gaslighting, por exemplo. O gaslighting, ele é exatamente essa violência que causa no outro uma confusão tão grande que o outro já não sabe sobre si. Exato. E aí ele entrega para o outro toda a informação. Então a pessoa não sabe mais avaliar. O gaslighting, aquele que violenta, o agressor, ele produz dúvidas da pessoa sobre o seu próprio caráter e sua própria dificuldade. Ele faz isso com a pessoa e em volta dela, para que os outros também não acreditem nela. Né? Então, sabe, a fulana é doida, ultimamente ela tem brigado comigo. E aí a primeira vez que a fulana for reclamar dessa pessoa lá, a pessoa fala, então, sei que seu marido, ele já tinha falado pra gente que você anda meio estranha. E aí essa violência psicológica vai produzindo toda essa insegurança sobre si mesma. E tem tudo a ver, né? Porque a ideia da bipolaridade, porque imagina, diante de tanta violência, o quanto é altos e baixos mesmo, né? É isso, de uma sensação, às vezes, de estar lá embaixo, né? Esse efeito da violência altamente depressivo, né? Então, é isso, são marcadores. Isso que você trouxe é muito bom, porque por isso que a gente precisa investigar o histórico de alguém. Às vezes você acha que a pessoa está num quadro depressivo, e pode até estar, mas é uma depressão secundária de uma violência sexual que ela está sofrendo. Isso acontece com criança. Né? A criança às vezes está quebrando tudo na escola. Fala, nessa criança aí tem. Qual é o novo que está na moda? É o TOD, transtorno opositor. Não, a criança tem transtorno opositor, ela quebra todo mundo, ela bate em todo mundo. Agressiva. E ela faz brincadeiras sexuais, ela bate nos amiguinhos, não respeita ninguém. Aí você vai fazer um laço, vai investigar, vai indo, aí você descobre que aquilo é um efeito da violência que ela está sofrendo em casa. É a forma dela de denunciar o ódio que ela está sentindo sobre aquilo. E aí eu meto já um diagnóstico nela e ela vira responsável sobre a própria dor. Ninguém quer saber o que está acontecendo. Então o diagnóstico vai se tornando essa responsabilização sem perceber que existem relações que produzem às vezes os sintomas. A própria síndrome de esgotamento profissional, né, o tal do burnout,
Hoje é mais fácil a gente afastar alguém que está né, dentro dessa montagem que é o burnout. Mas antes a gente fazia um malabarismo para afastar alguém. Porque a gente só olhava para os sintomas. Então a pessoa ficava ansiosa, ela ficava com crises de choro absurdas, ela ficava desorganizada, né? E aí, às vezes, eu tinha que diagnosticar ela com, por exemplo, um transtorno depressivo maior para ela ser afastada do trabalho. Mas mesmo assim, eu estava dizendo que o problema era dela, porque o transtorno depressivo maior seria algo que seria assim em qualquer contexto. Aí a pessoa na casa dela ficava bem. Aí ela conseguia viajar, sair com os amigos, o problema estava no ambiente de trabalho. Hoje não, hoje a gente já sabe que é um transtorno relacionado ao ambiente de trabalho, à ocupação. Existem profissões que produzem mais esse esgotamento, outras que produzem menos, mas a gente descobre que tem a ver com o contexto. Né? Eu passei por isso. Pois é. Bom, 22 anos em UTI, né? Então, UTI, você sabe, eu não sei se UTI recebe adicional de insalubridade? Recebe. Então, exatamente. Recebe. E eu era o tipo de pessoa que falava, nossa, aquela pessoa foi embora daqui, imagina, eu vou me aposentar aqui. Sabe, eu trabalho numa instituição lá em São Paulo e eu atendo a equipe do terceiro setor. Eu costumo dizer lá que o burnout mais difícil de detectar é aquele que acontece em pessoas que amam o seu trabalho. Né? Tem um livro muito bom que chama Não Aguento Não Aguentar Mais, que é o de uma jornalista que ela conta exatamente isso. Ela tem uma crise ansiosa e de pânico absurda, vai parar no hospital, o psiquiatra faz uma avaliação dela, ela vai num outro médico e o médico diz, você está num processo de burnout. E aí a resposta dela, como assim? Eu amo o meu trabalho? Então essa ideia de que, porque eu amo o meu trabalho, ele não vai produzir em mim esse esgotamento que me paralisa. E é o contrário. Por amar o trabalho, às vezes a gente entrega muito mais do que uma pessoa que bate o ponto na hora certa e vai embora. Exato. Né? Então, às vezes, as pessoas... a gente tem uma escala que a gente usa no Brasil, que ela ajuda a gente a encontrar se a pessoa está ali em risco de burnout. E com pessoas que amam muito o próprio trabalho, existe uma distorção na resposta dessa escala. Porque tudo aquilo que envolve a falta de significado do trabalho, no geral, elas pontuam muito bem. E aí a escala aponta que não há risco. Então eu sempre tenho que ficar atento qual é a relação que aquela pessoa tem com o trabalho, para eu perceber se ela está respondendo aquilo porque ela realmente não percebe o esgotamento dela, ou porque às vezes ela ama mesmo o que ela faz. E até porque ela ama, ela trabalha de domingo a domingo. Sim. Só que do mesmo jeito, se você comer chocolate de domingo a domingo, você vai intoxicar. Se você só vive de assunto de trabalho, você vai intoxicar também. Sim, exato. Você tem que descansar para poder trabalhar melhor depois. Para render, né? Exato. Né? Você tem que descansar para que a sua mente, para que você possa desvincular daquele assunto, o seu cérebro então vai elaborar novas ideias e aí depois você volta, né? Tem um cara, o Domênico De Masi, que ele fala do ócio criativo. Você precisa do ócio, do tédio, que é uma coisa que também a gente está tirando das crianças, né? Para produzir novo conhecimento, criatividade. O tédio desafia a mente. O tédio faz com que você proponha. Né? Se você está se alimentando de coisas o tempo todo e nunca fica entediado, você vai ficar sempre no campo das mesmas respostas. Né? E sem esse exercício criativo, a gente não tem neuroplasticidade, a gente não tem desenvolvimento de novas sinapses. E aí é uma desgraça. Né? E aí é uma bola de neve, né? Exato, perfeito. É uma bola de neve. Aí vai ladeira abaixo. Por isso que a mudança ela tem que ser, ela é estrutural. A gente precisa trabalhar isso coletivamente, multidisciplinar. Ela é da relação. Né? Não adianta você responsabilizar uma criança, um adulto. Obviamente, as pessoas precisam se responsabilizar, se inscrever na sua mudança, né? Mas a gente precisa trabalhar isso de forma sistemática. Né? Se o ambiente está envenenado, por mais que eu tenha esforço e vontade, toda vez que eu entrar lá, eu vou me envenenar. Não tem muito o que fazer. Com certeza, exato. Muito bom, Cláudio. Gostei muito das suas colocações. Excelente. Podemos marcar para você voltar uma outra, para a gente focar em alguma outra coisa. Será um prazer. Muito bom. Eu queria que você falasse os locais onde você atende, se atende online, presencial, como é que é? Então, eu atendo online, né? Acho que o meu Instagram é a minha ferramenta principal de contato, é Cláudio Zé de Brits.
né, @CláudioZedBrits. E eu atendo em Peruíbe no Ongamaiá, né, Espaço Ongamaiá. Tem uma sala que eu atendo aqui em Peruíbe. E São Paulo é pontualmente, mas o meu principal atendimento hoje é ou online ou aqui em Peruíbe. Você migrou de vez pra cá, né? Sim, Virou exatamente, caiçara. Exatamente. Toda vez que eu penso que eu tenho que subir, eu fico, ai meu Deus. Dá aquela dor no coração. Exato. Vou de ônibus para ir dormindo, pelo menos eu aproveito. Sim, eu passo por isso. Muito bom, tem uma lembrança para você do Inova Saúde Podcast. Nossa, olha só. Muito obrigada. Obrigada. Que você seja sempre bem-vindo aqui. Valeu, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, que massa. Pessoal, esse foi o Nova Saúde Podcast com o Cláudio Brits, psicólogo, que trouxe muita coisa legal pra gente. Nos sigam, compartilhem, curtam. Alimentem os algoritmos. Isso mesmo, alimentem. Beijo, até a próxima. Até mais.